Gente, falando um pouco da minha trajetória, da minha formação, do que me credibiliza para estar aqui como mentora, falando sobre carreira com vocês, eu sou formada em comunicação e administração, pela comunicação pela UTFPR, administração pela FAI. Tenho uma especialização em gestão de projetos pela FAI, uma universidade aqui de Curitiba também. Tenho um MBA em marketing na ESPM, estou terminando, na verdade, na reta final, falta só entregar o TCC. Tenho uma especialização em desenvolvimento humano pela Faculdade de Brasília, comecei no começo desse ano, estou finalizando agora, também estou na fase de entrega aí de trabalho final, mas está tudo bem encaminhado. Essa é minha formação acadêmica. Minha experiência de trabalho, tenho 12 anos aí no mercado de marketing, comunicação e gestão de pessoas. Trabalhei em empresas de diferentes portes, incluindo aí referências como Renault, Volvo, Grupo Boticário. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu vou contar os meus aprendizados muito com base na minha história também. Na última empresa que eu trabalhei, que foi justamente o Grupo Boticário, tem bastante gente de lá aqui, mas troquem depois figurinhas, hein? Ó, quem se sentir confortável, manda aí no chat a empresa que trabalha, e vocês já vão se olhando para networking, tá, gente? A gente tem que fazer contatos, a vida é muito sobre isso também no trabalho. Mas, enfim, no Bote, como eu carinhosamente chamo, eu passei os meus 8 últimos anos. Atuei em diferentes cadeiras ali, foram 8, quase uma cadeira por ano, quase uma mudança ali por ano. Trabalhei em áreas bem relevantes na companhia, como branding, inovação em produtos. Nesse período, eu consegui me satisfazer, me realizar de diversas formas. Eu pude me realizar financeiramente, multipliquei ganhos aí desde que eu entrei na empresa, conquistei algumas boas promoções. Na última promoção, que foi no começo do ano passado, antes de eu pedir demissão, já adiantando um spoiler aqui para não me conhece, pedi demissão no começo desse ano, eu virei gerente, então virei gestora, tinha um time, pude formar pessoas, liderar, enfim, e isso me satisfez por muito, muito, muito tempo. Sempre tive muito reconhecimento, sempre tive uma história que me fez muito feliz no mundo corporativo. E aí vocês devem estar pensando, ai, maravilhosa, então por que virou mentora, né? Por que pediu demissão? O que você está fazendo aqui, mulher, se você estava tão realizada lá? Vou contar mais no detalhe para vocês também, mas para a gente aquecer, basicamente, ano passado, e quem me segue, quem está no meu Instagram já deve ter escutado essa história, quando eu virei gestora, somado a um processo também de autorreflexão, de ressignificar o sentido do trabalho, eu entendi que eu gostava muito mais de desenvolver as pessoas, eu me realizava muito mais com a realização do outro, e de verdade, tá? Do tipo, você dar um direcional num dia e ver a evolução da pessoa no outro, você fazer uma provocação e a pessoa responder super bem. Eu percebi que isso me deixava muito mais animada, muito mais realizada, do que de fato fazer o meu escopo mais técnico, mais formal, enfim, que era o marketing ali. Aliado a esse processo de autorreflexão e também somado a questões pessoais, enfim, estilo de vida, a gente vai falar muito sobre isso também, decidi abrir minha própria empresa e ser mentora aqui de carreira. Minha missão com isso é falar, propagar boas práticas, pensamentos, fazer com que as pessoas evoluam na carreira, no trabalho, para que se sintam realizadas, óbvio que também financeiramente, que sintam que vão crescendo, que vão ficando cada vez mais bem-sucedidas nesse sentido, mas que também se realizem como pessoas, se realizem num aspecto mais amplo. E por isso, virei mentora, eu quero amplificar esse poder aí do autoconhecimento profissional para mais e mais e mais pessoas. E fico muito feliz aqui, para mim esse momento é um momento muito importante, né? De estar aqui falando para vocês, podendo compartilhar um pouquinho dos meus pensamentos. Vamos nessa! Qual que é a nossa agenda de hoje? Vou começar já entregando aqui o ouro, né? Os meus aprendizados para reinventar, planejar e acelerar a carreira. Vou contar para vocês na sequência uma novidade exclusiva sobre os meus produtos. Eu vou fazer não é um lançamento, né? Mas eu vou contar uma nova oferta que eu vou ter para vocês hoje, além da mentoria. E quem estiver aqui até o final vai ficar sabendo de condições exclusivas, vai ser beneficiado, então fiquem. E a gente vai ter, depois disso, um momento para dúvidas e trocas, né? Vou baixar aqui o PPT, a gente vai ficar todo mundo junto na sala. Quem quiser tirar dúvida vai poder abrir o microfone, falar comigo. E é isso. Eventualmente, eu vou pedir licença para vocês para tomar um gole de água, por exemplo, agora, porque minha garganta vai secando, né, gente? Aqui eu espero que vocês estejam conversando comigo no chat, por reação, entre vocês, para não ficar um monólogo aqui, mas por enquanto só eu que estou falando, né? Então, um minutinho.
Bem, vamos lá. Ponto importante. Mentoria é sobre experiência. O que isso significa? Você ter vivenciado situações para, por meio da sua prática, da sua vivência, você conseguir compartilhar aprendizados. Justamente por isso, e também porque eu adoro contar uma história, eu vou dividir os meus aprendizados com base na minha história, com base no que eu vivi. Um ponto que eu quero trazer para vocês aqui, inclusive para deixar vocês mais leves em relação a todos esses aprendizados, não quero ninguém saindo da Masterclass desesperado aqui, meu Deus, eu preciso gabaritar esses aprendizados até amanhã. Não é sobre isso. E aí a leveza que eu quero trazer para vocês aqui é muito mais fácil você perceber os seus aprendizados quando você olha o filme da sua história. Quando você olha a sua história, vamos lá, você está dirigindo um carro. Quando você olha para o retrovisor, fica muito mais fácil você entender por onde você passou, quais as curvas mais difíceis, a hora de acelerar, a hora de estacionar, a hora de abastecer. Você já mapeou ali o caminho, né? O futuro, cara, às vezes você tá no escuro, tá com a luz queimada, tem uma curva, tá com neblina. Então, o ponto é muito mais fácil, e é por isso que eu tô aqui, trazer os aprendizados em relação ao que você viveu, do que prever o futuro. E isso também fala muito sobre a mentoria, de alguma forma, tá? Quase que é uma pessoa te adiantando tempo, dinheiro, pensamentos, enfim, em relação às experiências, para que você, enfim, de repente não cometa os mesmos erros, ou que erre outras coisas. Então, fiquem tranquilos, tá? O que eu quero dizer é que é mais fácil para mim já ter aprendido tudo isso por tudo que eu passei. Não se sintam aqui na obrigação, é óbvio que eu quero que vocês evoluam, que vocês cresçam, que vocês aprendam muito, mas eu não quero que vocês saiam daqui com peso, assim, meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso, tá? Vai fazer, mas quando for o time, enfim, você vai entendendo aí o seu momento para cada aprendizado. E começando pelo primeiro deles, quero falar para vocês como eu decidi a minha primeira formação. Tem alguns aprendizados bem, bem importantes aqui. Quero saber quem se identifica com a seguinte situação. Reação aqui para eu conseguir participar com vocês ou no chat. Eu, para eu conseguir acompanhar. Você é uma pessoa que gosta de tudo, que se identifica com várias atividades, que ora gosta da astrologia, daí ora gosta do cachorro, aí ora gosta de conversar sobre finanças, mas você também poderia se dar muito bem falando sobre cosméticos. Você gosta de matemática, gosta de português, gosta de história. Uma pessoa que tem um perfil aí que gosta de tudo. Não sei se vocês se identificam, mas eu imagino que tem pessoas aqui, até porque eu conheço algumas pessoas aqui do chat que se identificam com isso. Isso se chama ser um perfil multipotencial. Perfis multipotenciais têm habilidades aí diversas que poderiam fazer qualquer coisa. E por que eu estou contando isso para vocês nesse momento de decidir a minha formação? Quando eu tinha lá no auge dos meus 17 anos e ia decidir, o que eu vou fazer da minha vida, qual vai ser minha profissão, o que eu vou fazer na faculdade, eu optei por comunicação. Por quê? Comunicação era uma faculdade que explorava algumas habilidades que eu tinha. Eu sempre gostei muito de falar, sempre era a pessoa na escola que puxava e apresentava e tomava frente de coisas mais de explanar fatos, né? Sempre fui essa pessoa. Mas, além disso, eu sempre fui muito híbrida, eu sempre gostei de tudo. Gente, quando eu era criança, eu queria ser oceanógrafa, atriz, professora, eu não queria ser uma coisa só, eu queria ser tudo. E aí a comunicação veio muito em linha com habilidades que eu tinha e também porque eu pensei assim, bom, comunicação, eu posso comunicar qualquer coisa, né? Eu posso comunicar a história dessa caneta, eu posso me comunicar sobre carreira, eu posso comunicar mil e uma coisas. Vou fazer comunicação. Essa foi a forma de eu decidir a minha faculdade. Digo isso para vocês, e daqui a pouco a gente já vai falar mais sobre formação versus profissão, mas o primeiro ponto que eu quero trazer aqui não tem problema nenhum você não ser vocacionado ou vocacionado. O que é ser vocacionado, né? Vamos para o exemplo contrário aqui. Uma pessoa vocacionada é aquela que desde muito nova se tende ali a ir para um caminho, né? Por exemplo, a minha irmã, não sei se ela entrou aqui, mas vou dar o exemplo dela. Eu lembro da minha irmã, pequena, eu era novinha, sei lá, estava lá com 7 anos, vendo cadernos da escola da minha irmã, que tinha 10. Ela já escrevia que ela queria ser médica. Ela desenhava roupa de médico, ela desenhava, sei lá, objetos de médicos e queria ser médica. E hoje ela é médica, enfim, ou seja, ela era uma pessoa vocacionada para um caminho. Eu nunca fui essa pessoa. E eu sofri com isso por muito tempo, porque eu achava que isso era um problema. E o ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que não necessariamente. Não ser vocacionado não é um problema.
problema é você não usar isso a seu favor. E aí, minha gente, vamos lá. Primeira, quem tá com papel aí, anota, enfim, porque aqui é dica de ouro, dica que eu dou na mentoria. Quem é multipotencial precisa escolher as posições com algumas estratégias. Por exemplo, vou dar 3 aqui para vocês, tá? Mas tem mais que a gente pensa juntos, enfim, a gente aprofunda no método, na mentoria. Escolher posições que unam diversos interesses. Por exemplo, trabalhar... Vou falar um exemplo hipotético, tá? Uma pessoa que gosta de tecnologia, de beleza e de trabalhar num ambiente mais misto, enfim, com diferentes culturas. Putz, trabalha numa biotech, numa startup de beleza global, que una diversos interesses. Então, essa é uma estratégia. Não é fácil chegar nessa combinação, demanda autoconhecimento, mas é muito importante, muito útil. Outra estratégia que pode ser muito boa para multipotencial é trabalhar em ocupações por projetos. Ah, poxa vida, hoje eu estou aqui, sei lá, a pessoa que trabalha numa consultoria, trabalha num projeto Y, daqui a 3 meses trabalha num outro projeto X, e assim sucessivamente. Ou em áreas, empresas que permitam isso também, além de consultoria. E outro caminho para pessoas multipotenciais é trabalhar em mais de um emprego ao mesmo tempo. Esse caminho demanda uma disciplina enorme, mas se bem conduzido, a depender do perfil, ele pode funcionar. Você pode ter um trabalho ali, enfim, que você coloca a maior parte do teu tempo, e à noite, no final de semana, se dedicar a uma outra ocupação, complementar ou não a tua primeira profissão ali. Fica claro o primeiro aprendizado? Então, gente, não ser vocacionada não é um problema. O problema é você não usar isso a seu favor. Ser multipotencial, ser uma pessoa que gosta de muita coisa é muito rico. A gente precisa lapidar isso para encontrar essa realização, para escolher essa realização. Porque a gente não, se a gente ficar esperando encontrar, não vai encontrar nada, né? A gente decide, a gente escolhe as coisas. Então, esse é o primeiro aprendizado que eu quero compartilhar com vocês. E já partindo para o segundo, eu sempre vou história, aprendizado, para vocês pegarem a cadência da coisa aqui, tá? Maravilha, eu lá, plena, com os meus 17 anos, decidi que ia fazer comunicação, porque, puxa vida, né? Eu posso comunicar qualquer coisa, uso as minhas habilidades, partiu, é isso. Comecei a faculdade. Quando eu comecei a faculdade, foi aí que eu comecei a pensar onde eu queria trabalhar. E a primeira coisa aqui que eu quero falar para vocês sobre esse tópico é: a gente deveria sempre antecipar esse pensamento, né? Eu sei que a maioria de vocês já é formado, já está num momento aí diferente da carreira, mas às vezes a gente cai nessa. A gente acha que para executar alguma atividade, para fazer alguma coisa, a gente precisa primeiro da formação, mas não pensa na ocupação que a gente vai ter, não pensa de fato no que a gente vai fazer com aquele estudo, né? Que a gente vai absorver, enfim. Fato é, entrei na faculdade, comecei a pensar onde eu queria trabalhar e eu comecei a pesquisar. Eu sempre fui muito curiosa. E aí as minhas possibilidades que eu vislumbrava na época eram agência, empresa pequena, empresa grande. Eu entendi, e eu já comecei a me perceber também nessa época como uma pessoa que queria fazer carreira padrão, que eu não queria agência, porque eu via um pouco menos essa possibilidade do, eu vou ser assistente, analista, gerente, diretora, e também porque eu queria uma coisa mais formal, enfim, era o meu jeitão, tá, gente? Eu não tô falando que é certo ou que é errado. Então, agência eu tinha eliminado. Empresa pequena eu achava legal, mas eu preferia uma empresa grande que me desse mais possibilidade de crescimento. Naquela época, muito novinha, e até muito pouco tempo atrás, eu tinha uma visão bem carreirista mesmo, de profissão, sabe? Eu quero crescer, eu quero estar num lugar que me dê espaço, enfim. E aí, maravilha, pensei nisso quando já estava na faculdade, enfim. E o ponto que eu quero trazer para vocês aqui, aprendizado 2, se conheça e faça escolhas alinhadas a isso. Quando eu parei para olhar e entender o tipo de lugar que eu queria trabalhar, apesar de, se fosse hoje, se eu tivesse mentorando a Tainá de 17 anos, eu falaria para ela fazer isso antes, inclusive, de fazer a faculdade de comunicação, já vou contar para vocês o porquê. Mas a partir do momento que eu olhei para dentro e entendi o que eu queria, ficou muito mais fácil encontrar o que eu buscava, porque você direciona esforços, né? Você fica mais assertivo na tua busca. Vamos lá, gente, chat, reação. Quem se identifica? Quem já entrou numa empresa e foi cilado? Puta, esse aí também, se ficar com vergonha de falar, tá tudo bem, tá, gente, mas estamos juntos. Deve ter bastante gente aqui que já passou por isso. Que entrou num lugar, achou que era uma coisa e depois era outra. Então, conheça você para você conhecer as suas escolhas. E aí, como é que você faz isso, né? Esse é um processo bem profundo, não dá para a gente resolver aqui numa masterclass,
Numa mentoria de 10 encontros, às vezes a gente, mas vamos lá, bora, foco, bora fazer. Mas vocês precisam entender no que vocês são bons, no que vocês se interessam e no jeitão aí que vocês preferem trabalhar, né? Então, isso é bem importante. Gente, a minha tela tá aparecendo aqui em cima para vocês uma faixa ou não? Tá tudo bem? Se tiver aparecendo, deixa eu ver o chat aqui. Se tiver aparecendo, alguém me avisa? Tudo bem, Thay. Tá. Ai, maravilhosa, obrigada. Então, pronto. Maravilha. Então, segundo aprendizado, gente, se conheça e faça escolhas alinhadas a isso. Seja de ocupação, seja de empresa, seja de local para trabalhar, enfim. Bora para minha história. E vocês estão vendo que eu estou batendo nessa tecla de alguma forma, né? Entrei na faculdade, comecei a pesquisar as empresas que eu queria trabalhar, entendi que eram empresas grandes. E aí, lembrando, galera, para quem não pegou no começo, eu sou de Curitiba. A gente está em 2022, somos maravilhosos, agora temos trabalho remoto, mas isso não existia era, sei lá, 2008, 2009, nem me lembro, por aí, tá? Enfim, não existe, isso não era uma realidade, né? As minhas possibilidades de trabalho eram as empresas grandes de Curitiba, que eram as grandes empresas de auto, Volvo, Renault, Bosch, enfim, CNH, Boticário, tinha Kraft na época, mas não tinha muitas opções. E aí, essas empresas, elas tinham estágios que eram durante o dia. Não tinha uma empresa grande que tivesse um estágio, sei lá, das 2 às 6 da tarde. E eu juro para vocês que não tinha. Os estágios eram todos das 10 às 4, das 9 às 3, das 8 às 14 na Renault, que eu também trabalhei lá, enfim, depois eu conto para vocês. E aí, minha gente, que horas que era a minha faculdade de comunicação? De manhã. Vocês acham que em algum momento, na hora de escolher o meu curso de vestibular, eu pensei que o curso ser de... Óbvio, né? Ai, Tainá, mas isso é muito óbvio. Cara, para mim não era óbvio na época. Eu escolhi, era de manhã, maravilha. Eu não pensei que eu não ia conseguir um estágio numa empresa grande porque era de manhã. Eu achava que teria uma flexibilidade maior. E o que eu percebi nesse momento, né? Que muitas vezes a gente precisa, já indo aqui para o aprendizado, seguir o nosso coração, mas levar o nosso cérebro junto. Ter plano A e ter plano B. O que eu quero dizer com isso aqui para vocês? Quando eu me deparei com essa realidade, eu já estava apaixonada na faculdade de comunicação. Meus colegas, as coisas que eu estava aprendendo, a criticidade que eu estava absorvendo, eu amei a faculdade de comunicação. Eu não queria largar a faculdade de comunicação, eu já estava, sei lá, no segundo semestre ali. Além disso, com 18 anos, 17 anos, como é que eu ia virar para os meus pais? Ah, então, passei no vestibular, tá indo tudo certo, mas eu vou parar e vou fazer mais um ano de cursinho, porque agora eu descobri que eu não vou conseguir um estágio onde eu quero. Não tinha essa possibilidade, gente. O que eu fiz? Falei, vou seguir na minha faculdade de comunicação, vou fazer, vou terminar focada. É o que eu curto, eu tô curtindo, tá sendo legal. Mas, pensando na minha hibridez, em desbravar novas oportunidades de trabalho, até abrir mais espaço, enfim, quando eu terminar a comunicação, eu vou cursar administração. Então, por isso as minhas duas formações, né? Primeiro comunicação, depois ADM. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu terminei comunicação, logo na sequência eu comecei ADM. Quando eu comecei ADM, já vou contar um pouquinho para vocês das minhas peripécias em estágios, empresas, etc. Mas fato é, puta, se foi a melhor escolha, não sei. Talvez eu pudesse ter conseguido um estágio numa grande empresa de outra forma. Tenho dúvidas naquela época, tá? Mas talvez sim. Mas o residual aqui para vocês, independentemente se estava certo ou se estava errado, é que a gente precisa pensar sempre com esse lado mais emocional e mais racional, né? Isso também os meus mentorados estão aqui de prova, a gente faz muito na mentoria. Pense, leve teu cérebro junto sempre, mas também entenda o que você está sentindo. Valorize teus sentimentos, mas também leve teu cérebro com você. Tenha plano A e tenha plano B. Isso é muito, muito, muito importante. Pausa para minha água. Maravilha. Então, isso estava decidido, eu segui lá na minha faculdade de comunicação e comecei a buscar o meu emprego dos sonhos, né? Lembrando, aí eu já estava mais estruturadinha, né? Emprego dos sonhos, comunicação, empresa grande, fazer carreira, é isso que eu quero. Era isso que eu pensava, né? Quem é que acha que eu consegui o meu emprego dos sonhos da primeira vez, assim? Ai, nossa, foi buscar um estágio e conseguiu. Ninguém, né? Agora o chat não vai nem aparecer ninguém, porque realmente isso não existe, gente. Não tem, a vida é um processo, né? Não tem, ai, sonhei em entrar numa empresa grande e entrei. Vou contar a minha trajetória para entrar aqui para vocês.
O meu primeiro emprego, gente, foi na biblioteca da faculdade. Quem estava na faculdade, tem gente da faculdade de comunicação aqui na Masterclass. Para quem era de lá, era na biblioteca de pós-graduação, gente. Era um silêncio. Eu não podia falar o dia inteiro, a tarde inteira, né? Vocês lembram, né, que eu fui fazer comunicação porque eu gostava de falar, porque eu gostava de me expressar. O meu primeiro emprego foi na biblioteca de pós-graduação. Por que eu escolhi esse estágio? Gente, porque era o que dava, era o que tinha, era o que ia me remunerar, era de alguma forma fácil, e fácil entre aspas, né? Porque era dentro da faculdade, eu terminava a aula de manhã, ia para o trabalho à tarde. Eu já conseguia pensar assim, poxa, vou estar ganhando um dinheirinho, era acho que R$ 300 a bolsa no mês. Vou aprender minimamente sobre cumprir horário, sobre ter um líder, sobre respeitar a autoridade, uma rotina administrativa, e com certeza isso vai me ajudar de alguma forma. E foi esse o meu primeiro emprego. Então, sim, não vai rolar o emprego dos sonhos logo de cara. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês aqui agora, de aprendizado, que é importante, é que em alguns momentos a gente precisa diferenciar, e eu já venho para a tela aqui, as nossas oportunidades e as nossas distrações. E aí eu vou contar 2 fatos antes de chegar no meu emprego dos sonhos aqui, para exemplificar isso para vocês. Quando eu estava terminando comunicação e começando administração, eu já estava efetivada numa empresa pequenininha aqui de Curitiba. Ela era uma empresa pequena, mas tinha um impacto grande, mas era pequena. Comecei a fazer a faculdade de ADM, o que aconteceu? As oportunidades, de fato, foram surgindo. Estágio na Renault, estágio na Volvo, estágio não sei aonde, e eram empresas grandes, né? Eram coisas que me aproximavam um pouco mais do meu objetivo. E chegou um momento na minha trajetória que eu precisei escolher se eu seguiria na CLT, numa empresa pequena, ou se eu iria para uma área de comunicação numa empresa grande, mesmo que talvez não fosse a área que eu mais quisesse, enfim, ou até mesmo numa área mais diferente ali numa empresa grande. E agora, né, olhando a história, olhando o filme, eu consigo ter clareza de que ir para uma empresa grande me aproximava mais do meu objetivo do que permanecer na pequena. Ainda que eu estivesse abdicando um pouquinho de salário, ainda que, poxa, mas tinha um emprego, como assim? Crise, 2009, 2010, tá largando um emprego. Pois é, larguei o emprego, virei estagiária de novo, e isso, de alguma forma, me aproximou do meu objetivo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero fazer sobre oportunidade e distração. Outro ponto sobre oportunidade e distração que eu quero trazer para vocês é, depois que eu já tinha estagiado em algumas empresas grandes, entre elas Renault e Volvo, que eu já comentei, um dia na faculdade à noite, não sei se a Gabi, minha amiga de ADM, entrou aqui, mas enfim, a Gabi, ela era do RH do Boticário, e um dia a gente chegou lá na aula, antes de começar, ela falou, Thay, vai abrir uma vaga de assistente financeiro na área de comunicação do Bote, e eu acho que você tem potencial para passar. E aí me deu aquele nó na cabeça de novo, né? Oportunidade de distração, oportunidade de distração, oportunidade de distração. Nesse momento eu estava na Volvo como estagiária na área de marketing e as chances de eu ser efetivada lá não eram as mais altas do mundo, o setor estava em crise, enfim. Mas eu aprendi, não tinha nada de muito errado, eu estava com 8, 10 meses de estágio, não me lembro, enfim. Tinha um caminho ainda pela frente lá se eu quisesse, né? Mas aí, entendendo um pouco mais a oportunidade do Bote, eu entendi que era, sim, uma super oportunidade. Ainda que eu não estivesse entrando lá para ser a pessoa que já ia chegar fazendo a comunicação, eu estava entrando no core ali da área, e assim, fazer a parte financeira, mas tinha uma oportunidade gigantesca de atuar em comunicação muito em breve. Então, esse é outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, e deixa esse residual. Olhem, sempre que vocês tiverem que fazer uma escolha profissional, decidir alguma coisa, pensem no teu objetivo, pense no que você quer depois dessa escolha. Imagine, isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Se te aproximar, é uma oportunidade. Se te afastar, provavelmente é uma distração. E geralmente escolher oportunidades tem várias perdas também no caminho, tá? Já vou falar de algumas aqui que eu vivenciei, mas isso é bem importante. E aí, meu povo, maravilha, eu entrei no meu emprego quase dos sonhos, né? Que era numa empresa grande, era quase em comunicação, tava batendo no trave ali, mas tava lá, né? Faceira. Então, eu entrei agora, o que eu faço? Esse aprendizado é bem importante, principalmente para a galera que está na fase de acelerar a carreira. E por que eu falo a galera que está na fase de acelerar a carreira?
a nossa carreira é cíclica. Tem momentos que a gente vai estar planejando, tem momentos que a gente vai estar acelerando, tem momentos que a gente vai estar decidindo. Aí você rodou esse ciclo, depois você faz tudo isso de novo. Então, quem estiver na fase de acelerar, presta atenção, vem comigo aqui agora. Quando eu entrei no Grupo Boticário como assistente financeira dentro da área de comunicação, primeiro que na entrevista eu já deixei muito claro que eu faria o meu trabalho como assistente financeira da melhor forma possível, mas que eu tinha interesse no futuro em ir para uma área mais relacionada à comunicação mesmo, né? Atuar de forma mais direta com comunicação. Então, eu declarei a minha intenção já no começo e entendo que isso foi bem visto. É um risco, né? Porque às vezes a pessoa, sei lá, pode achar que, mas daí não vai querer ficar aqui na área, enfim. Mas eu achei melhor correr o risco do que me frustrar depois e não me movimentarem. E outra coisa quando eu entrei, eu tive, sem saber também na época, mas hoje eu consigo ter essa clareza, eu alinhei o que eu precisava entregar com a minha gestora. Então, o que é o escopo de uma assistente financeira aqui na área? É esse. Alinhei que eu ia entregar isso, e eu entregava isso. Eu fazia bem o meu escopo, mas eu sempre levantava a mão, perguntando, onde eu posso me envolver em comunicação? O que tem de comunicação para fazer? Terminei a parte financeira, posso fazer um pouquinho de comunicação? Deixa eu mexer nisso, deixa eu fazer aquilo. E as coisas foram aí acontecendo de alguma forma, né? Ponto gente, aprendizado para vocês. Entendam o escopo de vocês. Se você quer mandar bem numa cadeira e superar expectativas nessa cadeira, você precisa entender o que esperam de você. Não Não adianta você querer superar uma expectativa se você não tem nem noção de qual é essa expectativa. E talvez aqui para alguns pareça, nossa, Thay, mas que coisa básica. Gente, o que eu vejo de erro de comunicação entre gestor e liderado, nesse sentido, não está escrito. A pessoa termina o ano achando que mandou benzaço, o gestor avalia a pessoa mal, simplesmente porque o escopo entregável não estava alinhado. Então, entenda o seu escopo, chame o seu gestor para conversar. Se você está numa fase de acelerar, se você quer, de repente, galgar próximos passos, almeja uma promoção, almeja um mérito, trabalhe para superar as expectativas e declare o que você quer, fale as suas intenções, né? Eu lá na entrevista falei, gente, quero ir para comunicação em algum momento. Então, fica esse desafio aqui para vocês. Deixei aqui no cantinho 3 perguntas poderosas para fazer para o chefe, dá uma ensaiada antes, treina, se estrutura. Mas, o que ele espera de você? Quais são os projetos prioritários para os próximos meses? E se você tiver alguma ambição, algum desejo, trocar com o seu chefe sobre isso, né? De forma estruturada, se prepara antes para você também não ficar inseguro lá na hora. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas troque, fale com o seu chefe sobre o seu escopo, entenda o que ele espera de você. E aí, minha gente, eu até deixei de falar um pedaço da história na tela anterior, vou trazer aqui agora. O fato é que essa minha coisa de, deixa eu fazer um pouquinho mais, deixa eu não sei o quê, deixa eu não sei o que lá, 6 meses depois que eu entrei no Grupo Boticário, ele passou por uma reorganização. A empresa se movimenta bastante, enfim, tem uma cultura aí de agilidade, de mudança que é bem boa, e passou por esse momento aí de transformação, e surgiu uma oportunidade para cobrir, olha lá, vem comigo, gente, que aqui vai dar, talvez dê um nó. Mas surgiu uma oportunidade como assistente para cobrir uma licença maternidade na área de comunicação. E em quem que eles pensaram? Em mim. E eles pensaram em mim porque eu estava lá quietinha, fazendo trabalho financeiro e nunca tinha falado para ninguém que eu queria comunicação? Não, gente, eles pensaram em mim porque eu tinha falado que eu queria ir, porque eu mostrava que eu tinha esse potencial. Aí fui com muito frio na barriga para esse projeto, porque era para cobrir uma licença maternidade, e eu não tinha nenhuma garantia que depois agora essa pessoa que saiu de licença, inclusive a minha amiga Mel, não sei se ela está aqui, eu expondo as pessoas, né? Mas enfim, quando eu fui para essa posição, quando eu fui para essa vaga, eu não sabia se eu ia continuar depois, eu não sabia o que ia acontecer. E eu lembro que eu falei para a gestora dessa vaga, fulana, eu tô com medo. O que vai acontecer comigo depois? Aí ela me disse assim, e é uma frase que eu quero que vocês guardem também, anotem. Sempre vai ter espaço para o profissional que trabalha bem. Eu sei que você está arriscando, mas se você trabalha direitinho, arrisque com risco calculado ali, né? Eu também entendi o que eu estava perdendo, o que eu estava ganhando e vai. E eu fui, gente, deu certo, fui para a comunicação e aí cheguei finalmente no meu emprego dos sonhos ali, né? Estava numa empresa grande, estava na área de comunicação,
e comecei a buscar crescimento. O aprendizado que eu quero deixar para vocês aqui sobre isso, sobre buscar crescimento, e de novo, galera que quer acelerar, super importante, antes de acelerar, antes de sair pisando aí no acelerador, é importante você fazer escolhas que estejam alinhadas com, de fato, a tua essência, com, de fato, o que você quer, com, de fato, onde você joga bem. Quando eu fui lá para a comunicação, não foi fácil, gente. Por mais que eu tivesse habilidades para isso, que eu tivesse experiência em comunicação em outras empresas, eu não sabia o escopo, eu não sabia ser comunicação dentro do grupo Boticário. Entretanto, o fato de eu ter uma propensão para a área, de eu levar jeito, de eu ter outras experiências, isso fez com que eu mandasse melhor na área. O sucesso, meu povo, não vai ter almoço de graça, eu falo isso em praticamente todas as mentorias. Não tem almoço de graça. A gente precisa se dedicar para ter resultados diferenciados. Só que, e aqui está o pulo do gato, quando você se dedica em uma cadeira que valoriza o que você tem de pontos fortes, a coisa vai de um jeito muito mais fluido. A coisa vai, é óbvio, né, que tem a tua dedicação, mas a coisa vai acontecendo, vai dando certo. Então, fica aqui também a reflexão para vocês, que tem um pouco a ver com o que eu já trouxe anteriormente também, sobre fazer boas escolhas, que é, se conheça e escolha posições onde você vai mandar bem, que vai olhar para o que você manda bem, porque isso vai te ajudar muito a ter uma performance mais bacana e também a ser mais feliz, né, gente? Porque ninguém merece ficar ali o tempo todo achando que tá devendo, achando que tá, meu Deus, mas tá muito difícil, mas ninguém valoriza o que eu faço. Então, não é só pelo crescimento, é também pelo teu sentimento de plenitude e de realização. E no fim das contas, gente, quando eu fui para essa vaga de comunicação, deu tudo certo, eu fui me dedicando, eu colhi bons frutos. Eu, em menos de 4 anos, virei especialista, então foi assistente, analista 1, analista 2, especialista. Então, eu consigo comprovar essa teoria, né? Que por mais difícil que seja, quando você está no lugar que você quer e que você tem habilidades para isso, que valorizem as suas habilidades, as chances de você crescer e ser feliz, ser realizada, é muito alta. E aí está o nosso sexto aprendizado. Vamos lá, vem comigo, presta atenção. Saiba no que você é boa, saiba no que você é bom. Escolha vagas que valorizem seus pontos fortes. Eu sempre falo isso no meu Instagram, mas deixo também algumas perguntas aqui para vocês pensarem. Quais que situações as pessoas pedem tua ajuda? No que você se destaca? O que você já estudou mais que a maioria das pessoas? Tudo isso é bem importante você entender, entre outras muitas perguntas, para você realmente valorizar o que você tem de melhor e jogar em lugares que tragam isso para a mesa, né? Que deem luz para isso. E aí, meu povo, agora vai começar a ficar emocionante. Um pouquinho mais. Tava eu lá, bela e formosa, na comunicação, e crescendo, e virei especialista, e eu tô no Boticário, e que sonho, e obrigada, meu Deus. E que um dia eu tive uma coisa assim, gente, mas e se eu precisar sair do Boticário um dia? E se, sei lá, quiser mudar de cidade, quiser morar em São Paulo, quiser morar no Rio de Janeiro, ou sei lá, se por acaso um dia o Boticário me demite, o que eu vou fazer na minha vida? Não tinha, na época, uma empresa equiparável aqui em Curitiba, e reforço, né, a realidade de trabalho remoto não existia, pelo menos eu não conhecia. E aí eu comecei a olhar para o mercado. E esse é o output aqui para vocês. Olhem para o futuro, olhem para o mercado. Quando eu comecei a olhar para o mercado, e reforço, tá? Sem nenhuma pretensão de sair do Boticário. Eu amava, eu queria continuar lá para o resto da minha vida. Quando eu comecei a olhar para o mercado, para entender o que era solicitado, caso um dia eu precisasse sair, eu comecei a me deparar com posições, tanto de comunicação quanto de marketing, que pediam skills que eu não necessariamente estava treinando na minha vaga atual. A minha vaga era mais comunicação e branding, e eu comecei comunicação e branding mais offline, e eu comecei a ver muita coisa de digital, comecei a ver muita vaga de comunicação e produto juntas, e era só isso que aparecia. E aí eu tinha algumas opções, né? Deitar no chão, chorar, falar, meu Deus do céu, acabou para mim, vou ter que continuar no Boticário pro resto da minha vida, ainda que eu goste, eu não gosto dessa sensação de permanência eterna. Eu poderia começar a me aplicar loucamente para um monte de vaga de empresa que eu nem sabia direito qual era, enfim, provavelmente ia levar um monte de não e me frustrar. Ou eu poderia respirar fundo e pensar, então tá bom. Então eu tenho essa visão aqui do que o mercado pede para as minhas vagas. Eu trabalho numa empresa bacana, essa empresa bacana me valoriza,
E se eu buscasse uma movimentação que pudesse me deixar mais completa dentro da minha própria empresa não, né? Mas dentro da empresa que eu trabalhava. E foi exatamente isso que eu fiz, tá? Comecei a me estruturar para mudar de área, mas aí eu já falo disso com vocês em breve. O recado aqui, gente, é: olhem para o futuro. Olhem para as outras vagas, olhem para as outras empresas, não no sentido de sair se candidatando para um monte de coisa, mas para vocês se prepararem. Esse dado aqui é bem emblemático, né? Eu ouvi na você RH desse bimestre, 85% das profissões que vão existir em 2030 ainda não foram inventadas. Então, de alguma forma, a gente precisa se antecipar, né? Esse dado até é meio sensacionalista, né? Parece, meu Deus, mas será que é tudo isso? Não sei, tá, gente? Foi um instituto aqui que traz para a gente, mas de alguma forma, eu acho importante causar esse choque de realidade para gerar movimento. Opa, pera lá, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso me movimentar. Agora tá bom, mas eu não sei se vai estar assim para sempre. E tá aqui o nosso 7º aprendizado. Olhe para o futuro, de tudo, do mercado, da sua profissão, olhe para a tendência, se antecipe. E agora, presta atenção para não parecer que eu estou desdizendo uma coisa que eu já disse. Não se limite pelo que você sabe. É importante, sim, que você jogue, que você trabalhe em áreas que valorizam seus pontos fortes, que valorizam as suas habilidades, mas você não deveria se limitar pelo que você não sabe. Por exemplo, estudem inglês. Eu lembro que eu namorava muita vaga em outras empresas, e ainda que eu gostasse do Boticário, eu namorava as vagas, dava uma olhadinha, mas eu não me candidatava porque eu achava que meu inglês não era bom. E aí, gente, você vai deixar de viver um monte de oportunidade que pode ser boa porque teu inglês não é bom? Eu sei que as oportunidades são, talvez não precisasse pedir inglês em todas as empresas, que tem um monte de coisa por trás disso que poderia ser diferente, mas enquanto não é, e aqui eu trago o inglês só como um exemplo, tá? Meu ponto aqui é, não olhe para o que você tem de bom, mas também cuide para o que te falta não te limitar, principalmente quando o que te falta é um skill bem genérico, bem necessário para N empresas, para N vagas aí do teu setor, tá bom? Gente, vocês estão muito quietinhos no chat. Manda aí tô me conectando, tá fazendo sentido para eu saber que vocês estão comigo aqui e eu ficar motivada. A gente ainda tem alguns aprendizados aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Não é básico, nunca tinha pensado por esse lado. Cabecinha explodindo. Ai, eu amo essa galera engajada aqui, ó. Muito bom. Ai, maravilhosos. Então tá. Então pronto, ó, vocês estão alimentando o meu ego aqui, ó. Perfeito, não sei o quê. Deixa eu tomar uma aguinha. Vamos lá. E aí, minha gente, eu estava lá, então, na comunicação, olhei para o mercado, olhei para o futuro e, parafraseando Rita Lee, um belo dia, decidi mudar. Eu decidi que eu queria ir para produto. Minha trajetória estava muito bacana em comunicação, mas eu queria ir para produto, eu entendia que isso ia ser mais estratégico para o meu futuro. Com as informações que eu tinha na época, era essa a minha decisão. E é importante vocês saberem disso, tá? Decisão a gente toma imaginando alguns cenários, mas também com a informação que a gente tem na mão. A informação que eu tinha na mão era aquela, eu falei, então partiu, vou para o online, vou para produto, decidi que era produto e estou indo para produto. O que eu preciso falar para vocês sobre mudar é que não vai ser fácil, tá? Por mais que eu e mesmo você estando muito bem embasada, mudar não é fácil. Não é fácil. Por quê? Eu parecia uma doida, mas tá tudo bem aqui em comunicação, você tá indo bem, você tá crescendo, você tá não sei o quê, você vai fazer o quê agora? Vai mudar por quê agora? Vinha muito questionamento externo, sabe? E mesmo você estando fortalecido, isso te abala. Mas ainda assim, fazia muito sentido para mim, então eu banquei e fui em frente. Mudar, duas coisas. Tomar decisão na carreira, as decisões mais importantes das nossas carreiras, obviamente, são as mais difíceis. E muitas vezes mudar gera desconforto em você, mas gera desconforto no outro. Falo muito disso na mentoria. Mentorado bom, altíssima performance, que descobre que quer atuar em outra área. Geralmente é um trabalho bem tete a tete que a gente tem que fazer ali de estratégia para conversar com o gestor, para amarrar, etc., para a pessoa conseguir se movimentar sem nenhum tipo de... Isso é um papo para uma masterclass exclusiva até, gente, porque tem muita coisa para falar. Mas, enfim, para a pessoa conseguir arquitetar essa movimentação. Fato é, gente, você vai desagradar. Ou você vai desagradar você, ficando num lugar que não é o que você vislumbra para o teu futuro, ou você vai desagradar a tua família, teu gestor, teu não sei quem, o amigo que vai criticar. Você vai escolher quem que você desagrada. Alguém vai ser desagradado aí na situação, porque as mudanças maiores, mais significativas, elas são difíceis.
E aqui o meu 8º aprendizado, gente. Quanto mais embasada e, consequentemente, segura vocês estiverem das suas decisões, de menos validação externa você vai precisar. E isso ajuda muito a dar tração na carreira, mas muito. Aqui tem algumas frases, eu vou ler, gente, para vocês gravarem. Alguém sempre vai decidir o teu futuro. Garanta que essa pessoa seja você. Garanta que essa pessoa seja você. Porque você vai estar olhando para os seus interesses. Se não for você decidindo, tá, a pessoa pode até dar uma olhadinha ali para o seu interesse, mas não vai ser isso que ela vai priorizar em todas as esferas. Muitas vezes vocês vão desagradar as pessoas com suas escolhas. Façam terapia. Façam terapia, porque isso ajuda demais a você ganhar segurança, a você ir até em pontos mais profundos. Aí eu falo muito para os meus mentorados, agora antes eu estava, inclusive, abrindo uma mentoria inicial. Na mentoria, a gente vai até onde o consciente chega, tá? E tem resultados excelentes. Vai, anda e caminha e evolui. Mas tem algumas coisas muito, muito profundas que é na terapia, meu povo. Então, façam terapia, porque é muito, muito importante e ajuda muito nessa questão de insegurança, de bancar as decisões. E aí, um belo dia decidi mudar, foi difícil, algumas pessoas não entenderam, mas segui meu plano. E foi esta daqui, esse foi um marco bem importante da minha carreira, tá? Foi aqui que eu decidi, pela primeira vez, fazer um planejamento de carreira. E que eu entendi o poder disso. Então, eu comecei a planejar a minha decisão, a minha transição. Como que eu fiz esse planejamento? Eu estruturei, quem é meu mentorado sabe, um 70-20-10. Essa ferramenta não é minha, essa ferramenta é de psicólogos, de desenvolvimento humano, enfim, tem todo um estudo que fala que 70% do que você aprende, do que você desenvolve, você aprende fazendo. 20% é trocando, se relacionando, falando com alguém, e 10% é, de fato, fazendo uma capacitação. E aí, lá o Boticário tinha modelos de 70-20-10, enfim, eu fui lá no site do Boticário, tinha um site de desenvolvimento, abri lá, vi o 70, vi o 20, vi o 10, falei, então eu vou planejar, gente, porque se eles estão me falando para planejar quando eu quero mudar, eu vou fazer isso e vamos ver no que dá. Dando alguns exemplos para vocês aqui do que eu fiz, tá? Eu era de comunicação, eu pedi para tocar alguns produtos junto com alguns projetos junto com o time de produtos. Esse era uma das partes do meu 70. Eu comecei lá no 20 a fazer mentoria com uma pessoa que era de produto, e detalhe, ela era de produto, mas ela tinha vindo de comunicação, então tinha uma intenção, né? Ela tinha feito a trajetória que eu queria fazer. E, by the way, ela era uma gerente lá em produto, então era uma pessoa que poderia, de repente, ser uma aliada boa aí para minha transição. E na capacitação, gente, aqui vai variar, tá? Pode ser formal, informal, mas na época eu estava me formando em ADM. Olha que canseira, gente, eu ainda estava me formando em ADM, pela mãe do guarda. E quando eu terminei a faculdade de ADM, eu ganhei, enfim, uma bolsa de pós-graduação por conta de um projeto que eu fiz. E aí meio que eu uni o útil ao agradável. Eu ganhei essa bolsa, eu queria ir para produto, eu fui lá, conversei com algumas pessoas de produto, falei, que pós você acha que eu faço? Marketing, projetos, processos. E aí mais de uma pessoa me falou, Thay, faça gestão de projetos, porque vai te ajudar mais do que marketing. Marketing você já sabe, você vai aprendendo, faça gestão de projetos. E aí meu 10 ali foi gestão de projetos. Fato é, meu povo, e esse aprendizado é um dos mais importantes, e esse é para a galera da transição, tá? Galera que está pensando aí em mudar de área, que já decidiu que quer fazer uma transição um pouquinho maior, de repente que quer empreender. Eu realmente, todos os recados aqui hoje são muito poderosos, mas esse é um dos mais, tá? Quando você planeja uma mudança, você precisa ter duas coisas: pressa e paciência. Pressa para começar a se movimentar, planejar, agir. Puta, mas o que eu vou fazer? Com quem que eu vou falar? Como é que eu vou me estruturar? Pressa para agir e paciência para colher os frutos, gente. A transição não vai acontecer. Não foi um dia que eu acordei e falei, eu vou para produto, e no outro dia eu fui. Não foi um dia que eu acordei e falei, eu quero trabalhar numa grande empresa, e no outro eu acordei trabalhando. As coisas levam tempo. E a gente tem que, sim, ter fome para conseguir essas coisas, ter ambição, mas a gente também tem que ter paciência para esperar os resultados. As coisas não acontecem magicamente. Essa tela aqui é para print, é para anotar, gente, plano de ação, 70-20-10 aqui. Todo mundo da mentoria tem o seu. Mas também não é um bicho de 7 cabeças quando você tem bem estruturado ali o que você quer, enfim, fazer. Então, façam, gente. Pensem em vocês e estruturem planos. 70-20-10 não funciona só para mudar de área, tá? Funciona para, eu quero me desenvolver na área atual,
quero acelerar, quero um mérito, enfim, dá para você fazer com diferentes objetivos. Eu trouxe aqui no sentido da transição, mas ele também funciona em outros casos. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, eu quero. Vem, Mara, vem fazer teu 70-20-10 comigo, mulher. Bora fazer esse negócio. E aí, gente, então eu planejei lá, tive pressa para planejar, tive paciência ali para executar. 7 meses depois que eu declarei o meu desejo, lembra que eu falei em declarar as coisas, né? Falei com o meu chefe, falei com a minha mentora, falei com não sei quem. 7 meses depois que eu declarei esse desejo, surgiu uma vaga lá em produto. E era uma vaga lateral. Ponto importante, recomendo fortemente que em transições internas, ou até para empresas de fora, enfim, quando vocês forem mudar de área, não é um limitador isso, tá? Mas eu recomendo que seja uma mudança lateral num primeiro momento. Eu tenho um perfil mais conservador, tá? Eu pareço meio doidinha, mas eu sou mais conservadora, então eu recomendo mudanças laterais. Acho mais difícil você, por exemplo, eu sair de comunicação e ir promovida lá para produto e já ter que... Quando você é promovido, quando você vai um cargo acima, a régua já sobe, né? E numa área nova, então pensem nisso, tá? Vejam se faz sentido para vocês. Mas enfim, 7 meses depois surgiu uma vaga lá, era lateral, eu me candidatei. Eu fiz o processo, eu fiz a entrevista, eu fiz o case, tinha várias pessoas, inclusive de produto, concorrendo. Eu me lembro claramente de depois de fazer o case. Fazer um case é você... Eles te dão um desafio, né? Ah, você quer ir para produto? Então, me fala como é que você faria esse produto. Aí você faz lá um projetinho e tal, apresenta. E eu me lembro claramente de sair dessa reunião do case e sentar no estacionamento e chorar, de soluçar no meu carro. Tipo, gente, eu nunca vou passar. Fiquei desesperada, fiquei muito triste, achei que eu tinha reprovado. Mas eu passei. E não foi, o ponto, estou fazendo esse drama aqui para vocês, para dizer que não foi fácil nenhum processo. Mas o meu residual aqui é, sabe quem era a gestora dessa vaga lá em produto? Quero ver aqui no chat se alguém adivinha. Quem que era a gestora dessa vaga lá em produto, que eu fiz o processo e que foi difícil pra caramba, mas que no final eu passei? Alguém tem algum... A minha mentora. A minha mentora era a pessoa que abriu a vaga, entre outras pessoas, ela me convidou para participar do processo. Ela era uma pessoa, é uma mulher que eu admiro muito, uma das pessoas mais fodas que eu conheço na minha vida. Super crítica, ela não me contratou porque eu era mentorada dela, ou porque ela me achava legal, ela me contratou porque, óbvio, ela tinha uma imagem boa de mim pelas mentorias, mas porque eu mostrei consistência, porque eu tinha declarado para ela o meu desejo, porque eu mandei bem de alguma forma ali no case, apesar de eu ter achado que não. Enfim, então, o recado aqui, meu povo, é conheça as pessoas. As pessoas promovem, movimentam, indicam. A tua próxima chance profissional vai vir de alguém que você conhece. Vai vir. Ai, Tainá, não sei. Tá bom, pode ser que não, pode ser que 10%, sei lá, 90% das chances vem de alguém que você conhece, 10% não, mas faça um networking. Hoje aqui é bem poderoso, tá? Não sei se vocês falaram as empresas que trabalham aí, mas fica de olho, depois procura no LinkedIn. Inclusive, galera, no final, se quiser mandar o LinkedIn aqui para vocês se adicionarem, acabei de pensar nisso, não vão lá pro LinkedIn agora, tá? Fiquem aqui comigo, depois vocês pegam o link. Mas enfim. Conheçam as pessoas, conheçam as pessoas. E outro desafio que eu quero deixar para vocês aqui, vocês estão vendo que tem um monte de coisa, né? Cada um vai vendo o que faz mais sentido para o seu momento. Marque um papo com alguém para trocar sobre carreira na tua empresa. Não saia chamando a pessoa do nada para ser teu mentor. Oi, tudo bem? Seja meu mentor. Não, calma lá. Vai marcando conversas, vai entendendo quais áreas, de repente, são mais estratégicas para você. Puxa alguém dessa área para conversar. Se de repente essa pessoa for alguém que você sinta que vai te agregar, aí sim, convida para ser um mentor, coloca isso em ação. Eu sou muito a favor de ter mentor dentro e fora da empresa, né? São mentorias bem diferentes. Mas ter mentor dentro da empresa é muito claro sobre desenvolvimento, mas também é sobre relacionamento. Então, façam isso, tá? E aí, gente, essa tela é excelente. Eu tô imaginando os prints já aqui. Foi isso que aconteceu. Eu passei, eu fui para produto, eu mudei e eu, ao mesmo tempo que eu mudei, eu surtei. Eu acho que foi a coisa mais difícil da minha carreira. Se vocês me perguntarem, Tainá, o que foi mais difícil? Pedir demissão para empreender ou pedir demissão e ir para produto? Gente, eu acho que foi para produto, viu? Foi muito difícil. Mas foi difícil num nível, assim, que eu não sei nem explicar. Eu tive insônia, eu fiquei muito mal. Eu achava, era muita coisa, era muito complexo, era muito projeto. Eu gerenciava, sei lá, 15 projetos, tipo, a galera de produto é que sabe que é pauleira, né? E não tô falando que o problema era ser muita coisa, o problema é que era muita coisa e eu não sabia fazer nada. Que era muito diferente de comunicação. E eu investiguei, eu sabia, eu me preparei, e mesmo me preparando foi difícil. E o ponto que, outra coisa, né? Lá em comunicação, eu tava
muito bem, eu estava crescendo, eu estava manjando, eu era especialista, tinha acabado de ser reconhecida num prêmio Excelência lá, que é um negócio do Grupo Boticário para quem performa bem e entrega os valores da empresa, super restrito, e estava tudo certo lá em comunicação. Então, eu estava numa posição, e agora indo até para uma seara mais profunda, que o meu ego estava infladíssimo e que eu estava me sentindo a última bolacha do pacote, e de repente, por escolha, eu me coloquei numa posição super vulnerável onde eu não sabia nada. E pular de um lado para o outro foi muito difícil. E eu não estou falando para vocês não pularem, tá? Isso é necessário, eu não me arrependo. Eu amei ir para produto, eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas fato é, se preparem, se acolham, não achem que vocês têm que ser bom em tudo no primeiro momento. Se deem tempo para aprender as coisas. Gente que quer crescer e quer ser alta performance, geralmente quer ser alta performance de um dia para o outro. Gente, quando você muda de área, não tem essa. Eu esqueci daquele meu próprio conselho de quando eu era assistente, de entender o escopo, dar o tempo de fazer as coisas, depois começar a superar. Eu já queria entrar superando, mas eu não sabia nem o que tinha que fazer. Então, o meu recado aqui para vocês é: tenham um mindset de aprendizado. Cuidem com a autocobrança, se acolham, busquem ajuda. E nesse momento, quando eu fui para produto, eu já fazia terapia, isso me ajudou muito. E outra coisa que me ajudou, outra dica que eu quero deixar aqui para vocês, é esse livro, chamado Mindset, Nova Psicologia do Sucesso. Essa autora fala, obviamente, muito melhor do que eu, mas trazendo um tweet aqui para vocês, ela fala sobre mindset fixo e mindset de crescimento. Mindset fixo é quando você fica total preso ali ao que você não sabe, achando que você é a pior pessoa do mundo, que todo mundo está te criticando. Mindset de crescimento é aquele que você consegue olhar para tudo como uma oportunidade. Espera lá, eu não sei, mas eu tenho capacidade de aprender. Espera lá, essa pessoa está falando isso para mim, não é porque ela está me criticando, é porque de repente ela está contribuindo, porque de repente ela tem uma provocação que eu não tinha pensado. Então, esse livro é bem bom. Galera da mentoria, eu sempre mando um presentinho no final. Tem gente que ganha esse livro, principalmente quem, puta, saiu de uma empresa e foi para outra, mudou de área, porque ele ajuda muito, 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 muito. Não é só o livro que vai resolver, tá? A gente tem que trabalhar outras coisas aí na vida, mas enfim, tenham esse mindset aí sempre de aprendizado. Maravilha, fui para produto, mudei, surtei, aprendi, né, a equilibrar ali as coisas e cheguei num momento ali que eu comecei a performar bem. E aí, quando eu comecei a performar razoavelmente bem, eu comecei a entender que tinham coisas que eu gostava mais em produto e tinham coisas que eu gostava menos. Em comunicação também, tá? Lá na biblioteca também, em todos os trabalhos. Mas vou trazer esse exemplo aqui porque, enfim, porque cabe e porque é algo que eu preciso falar para vocês. No nosso trabalho, meu povo, a gente vai ter coisa que a gente gosta e a gente vai ter coisa que a gente não gosta. Isso é normal. Lá em produto tinha uma parte muito bacana que eu amava, de estratégia, visão geral, fazer marca, fazer branding, pensar no conceito do produto, pensar no negócio, e tinha uma parte que eu gostava menos, que era, sei lá, operação, sistema, fazer código, sei lá, discutir volume. Puta, isso eu gostava menos, mas tinha que fazer. Fato é, e aqui eu já vou para o nosso próximo aprendizado. Sempre vai ter na nossa carreira o lado bom e o lado ruim. O importante é que a gente tome decisões que pendam mais para o lado bom do que para o lado ruim, tá? E como que você sabe isso antes de tomar a decisão? Lembra lá que você está dirigindo o carro e aí você vai ter que ir experimentando, tomando decisões com as coisas que você vê ali na sua frente, né? Pesquisando, perguntando, trocando, interagindo, tentando prever ao máximo o que tem de bom e o que tem de ruim. Sempre que vocês forem se aplicar para uma vaga, sempre que vocês forem pensar em mudar de área, sempre que você for pensar, será que eu empreendo? Será que eu continuo no meu emprego atual? Tente vislumbrar sempre o lado bom e o ruim de cada uma das escolhas. Por quê? Quando você for, você vai ter mais ou menos visão do pacote, sabe? Beleza, vou colher os benefícios, mas eu tenho clareza dos contras. Isso é outra coisa que a gente também faz, enfim, no processo, aqui que eu vou contar para vocês depois. Mas para vocês não terem um grande... Sempre vai ter, né? Uma surpresa, um susto, não sei o quê. Mas o quanto mais a gente conseguir prever e experimentar as coisas antes de fato, tomar decisões, melhor. E aí, vocês estão se identificando? Deixa eu ver aqui. Esse livro é tudo, me ajudou demais. Fui promovida na minha empresa nova com mês de empresa, por ela saber da vontade. Isso, Manu, maravilhosa! Manu, eu quero fazer uma live com você da tua transição. Aquelas, né, gente, convidando aqui ao vivo, para ela não ter como dizer não. Muito bom! E aí, gente, eu fui crescendo o produto, coisa foi acontecendo, e eu finalmente virei líder.
que era um dos meus grandes sonhos, a menina lá de 17 anos, que queria fazer carreira. E aí eu fico até emocionada falando, gente, eu sou canceriana, já falei, né? E foi demais virar gestora, foi incrível e foi difícil no mesmo nível, né? Porque o grupo estava em reorg, foi no começo do ano passado que eu fui promovida. A gente estava passando por uma reorganização, reestruturação de time, como estava numa reorg gigante na empresa, muita gente mudando de área. Então eu era gestora, mas na verdade eu tinha que contratar todo mundo ainda, tinha que formar muita gente. E esse intensivão de gestão que esse momento acabou me proporcionando mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar, mudou a minha relação com o trabalho. Essa minha experiência como gestora, para mim, foi tão transformadora, e eu não falo isso da boca para fora, porque foi mesmo. Eu perceber como é poderoso você realmente se importar com o desenvolvimento de alguém, você realmente incentivar, você realmente direcionar e ver a pessoa colhendo os resultados. Gente, isso mexeu tanto comigo, a ponto de eu pedir demissão e estar aqui fazendo isso na minha vida hoje, né? Mas eu já falo mais sobre isso. Mas o fato é, gente, a gente tem que estar aberto às possibilidades. Eu queria muito virar líder numa grande empresa na área de comunicação ou marketing. Queria. Mas não tem problema querer outra coisa depois. E tá tudo bem. A gente tem que... E já vou partir aqui para o próximo aprendizado. A nossa evolução, ela vai acontecer sempre no movimento. A gente tem que estar aberto a conhecer novos caminhos, a se reconhecer. E aqui essa frase eu quero que vocês guardem, tá? Ela também é tão importante quanto tenha pressa e tenha paciência. Adapte os seus planos, mas sempre tenha objetivos. Em momento nenhum, no que eu entrego, no meu trabalho, nas mentorias, eu falo para as pessoas, é isso que você vai fazer da sua vida e você não pode nunca mais olhar para o lado. Gente, não é assim que funciona. A gente tem que definir um objetivo, fazer um plano para chegar lá, e rodar esse processo de pensar se está no caminho, se não está, se é isso mesmo, quase que o tempo todo. Eu diria que vai anualmente, seria saudável a gente sempre revisitar nossos planos profissionais. É sobre isso. Adapte seus planos, mas tenha objetivos. E os planos, gente, eles não são um mapa exato, né? Tá aqui, esse é o mapa. O plano, ele é uma bússola que vai te direcionar para o teu objetivo, mas o objetivo se revisa anualmente e o plano quase que trimestralmente ali, sabe? Para entender se é isso mesmo, se você está na direção certa. É um trabalho, né? Você tem que olhar para isso. E aí aqui eu trouxe, né? O que me levou a ser... Quais pontos fizeram parte da minha descoberta para ser mentora de carreira, né? Eu sempre tive, desde muito novinha, mesmo querendo trabalhar em empresas para sempre, um perfil super questionador, proativo, executor, a minha paixão por pessoas, a minha paixão por desenvolvimento. A pandemia me fez refletir sobre flexibilidade e aí também chegou o momento, cara, acho que é isso, quero empreender, quero ser mentora de carreira. E aí cá estou eu recomeçando as coisas, eu saí do meu emprego formal, eu estou atuando como mentora desde o final de dezembro. No começo eu achava que eu ia conciliar por mais tempo, mas a coisa começou a dar super certo, eu pedi demissão em março e saí em abril, então faz 3 meses que eu estou full como mentora, mas trabalhando há 6 meses já com isso, e sempre tive muita experiência também no corporativo. Acabei nem comentando com vocês, mas dentro do corporativo, muita gente pedia a minha opinião, o que você acha disso, o que você acha da carreira? Então eu já dava muita mentoria lá dentro, antes mesmo de virar gestora, para, sei lá, quando eu era especialista, dava mentoria para estagiário, quando era não sei o quê, dava mentoria para analista, então a gente ia sempre se ajudando, nessa prática dentro da empresa é muito legal, façam. Mas fato é, estou aqui me perdendo no script. Estou recomeçando, mas eu estou recomeçando de uma forma que está me realizando muito, e não me interpretem mal, tá? Tanto pessoalmente quanto financeiramente. Eu consegui muitos clientes já no começo. Eu consegui mobilizar a empresa, fazer as coisas acontecerem já desde o começo. E o ponto que eu tenho para trazer para vocês sobre isso, com toda a humildade do mundo, é: você nunca começa do zero. Nunca, 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 nunca. Você tem um legado enorme na sua vida. Você tem uma marca. Você constrói essa marca dia após dia. Mesmo que você não saiba não tenha a menor ideia do que vai acontecer com você amanhã, depois, você constrói um legado dia após dia. Então, cuidem da marca de vocês. A minha nova ocupação tem dado certo entre aspas, porque esse conceito é de se conversar também. Óbvio, pela minha dedicação, pela minha garra, sim, mas também pela minha história, pelo meu legado, pelas coisas, pela minha consistência. Então, sejam consistentes, gente. Não é muito difícil cuidar da sua marca, não, tá? Coisas muito básicas que dá para começar fazendo já que, vamos lá. Agregue valor, mostre suas fortalezas,
Compre o que você fala, tenha clareza das suas fortalezas, propague isso. Muita gente fica, eu vou ficar me vendendo, ai que saco. Gente, ressignifique, não pense que você está se vendendo, pense que você está contribuindo, pense que você está ajudando, pense que você está agregando valor, que você vai começar a olhar para isso de uma outra forma. Estamos chegando no último aprendizado e a gente já vai daí. Quero contar um pouquinho da mentoria, quero contar um pouquinho do meu novo produto para vocês, e aí quero ouvir, quero trocar, tô louca para ouvir vocês. Fiz até uma brincadeirinha, né, aqui. Recomeçando, e é só o começo, minha gente. Eu tenho planos grandes para minha vida, para minha empresa. Já tinha antes, mas sigo agora com eles. Mudei de alguma forma meus planos, né? Mas sempre é só o começo. Sempre vai ter muita coisa para a gente fazer. Sempre vai ter muita coisa para a gente pensar. Eu sonho grande com a minha empresa. Eu quero ter uma comunidade de profissionais muito, muito foda junto comigo. Eu quero formar gente muito foda. Eu quero que as pessoas se realizem, tanto financeiramente quanto pessoalmente no trabalho. O trabalho é uma parte muito importante da nossa vida para a gente não se realizar lá. Então, para mim, o recado final dos aprendizados que eu quero deixar aqui sonhe grande. Eu estou sonhando grande com a minha empresa, mas execute pequeno, porque senão você não começa. Tem que executar passinho por passinho e nunca perca a humildade, nunca perca a sua essência, nunca deixe de ser quem você é por uma questão externa, por uma validação externa. Para mim, não tem erro aqui seguindo esse caminho. Se conectaram? Podemos ir para a conclusão dos aprendizados aqui? O que vocês me dizem aqui? Deixa eu ver o chat. A Manu já aceitou. A Lu Bandeira que falou. Me deu mentoria logo depois fiquei órfã. Pois é, Lu, volta agora. O time já pediu mentoria da Thay na empresa, check. Boa, Bru, me bota lá. Gente, vamos lá. Para vocês gravarem aqui, né? Qual que é? Tem 13 aprendizados aqui, não, o número não é proposital, enfim, foi de acordo com a história, enfim, que eu tive. Meu recado final para vocês em relação a isso lidere a sua carreira. Se você não investir em você, ninguém vai investir. Se você não for o seu maior projeto, ninguém vai fazer de você o maior projeto. Não esperem que os outros façam por você. Lembrem daquilo que eu falei. Se alguém fizer, vai considerar outros interesses aí que não necessariamente sejam os seus. E para mim, entregando aqui de fato a conclusão, né? O que fica dessa nossa conversa? Para ter uma carreira que marca, e eu considero uma carreira que marca, uma carreira que traga sucesso nos aspectos que são importantes para você, se conheça, tome boas decisões, pense no futuro e haja no presente. Basicamente, se conhecer, tomar decisões, planejar e agir. E é exatamente isso que a gente faz nas mentorias, e agora eu estou contando já um pouquinho dos meus serviços aqui para vocês. A mentoria de decisão é o processo completo, que a gente faz todo o flow aqui. São 10 encontros individuais, personalizados para a necessidade de cada um. Então, a gente passa por tudo isso de forma super aprofundada. E a mentoria de aceleração é para quem já sabe, já tomou a decisão e a gente faz a parte de planejamento e ação. Só que eu não me aguento, tá, gente? Eu já faço um autoconhecimento aqui, já dou uma atividade no paralelo ali, então a gente faz um pouco também de autoconhecimento aqui, só para dar um check de sanidade ali nas decisões que foram tomadas, para entender se o nosso plano vai estar consistente. Os resultados, não vou ficar lendo depoimento aqui, mas depois vocês veem, tá tudo lá no meu Instagram. Tem gente que deu esses depoimentos que tá aqui, hein? Mas os resultados têm sido muito, muito bons mesmo. As pessoas têm saído realmente transformadas, com expectativas superadas, com plano de ação, com decisão tomada, com visão de futuro. Isso significa que os problemas no trabalho vão acabar de um dia para o outro? Não, mas significa que você começa já a olhar para tudo de uma forma aí diferente, uma postura de líder. Isso sim muda tudo. Então, tem alguns depoimentos aqui, depois vocês dão uma olhadinha lá, enfim, de quem já fez.